Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta, por isso mando aqui um grande abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E agradecer demais a vocês inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje eu vou falar sobre os Messias solares. O que são os Messias solares? O mais recente é o tal do mito de Jesus, que jamais existiu nas páginas da história. Existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do crente, que quando criança foi mergulhado dentro de uma banheira e condenado a ser cristão, e vive debaixo do Império Romano e não sabe. E acredita piamente que esse ser imaginário, essa fábula existiu. Na realidade, o Cristo foi forjado a partir do imperador Vespasiano, ali lá na Guerra Judaica, para ser um Messias, um judeu pacificador. E aí ele se concretiza lá no Concílio de Nicéia com o imperador Constantino, onde ali compila, a Bíblia, Novo Testamento, escolhe os livros, os evangelhos, dispensa vários outros que se tornam apócrifos, e a partir dali é criado a Igreja Católica, o cristianismo. E a partir dali também que começam as cruzadas, onde enfiam a lança no pescoço das pessoas e obrigam a ser cristã. Caso contrário, se tornariam pagãs, teriam que pagar ao Império Romano, ou então seriam mortos. E muitos foram mortos. E não só judeus, mas como de outras religiões também. Todas elas baseadas apenas em mitos solares. Pois na antiguidade, aquele que me ilumina aqui agora, o Deus Sol era o mais adorado. Todos os deuses foram criados a partir da adoração ao Sol, que ao amanhecer fecunda a terra e traz a vida, faz brotar a vida. Este era o Deus adorado. Sem o Sol, nada vive. Todos os deuses foram criados a partir da adoração ao Sol, às estrelas, às constelações, à Lua e por aí vai. Todos os deuses muito mais antigos. Deus algum existe, homens criam deuses, mas todos em referência, voltando a um primórdio da humanidade, todos a referência sempre ao Sol. Tá? Como vou mostrar aqui. Assim também como o Deus hebreu, o Elohim, o Javé, que já era cópia. Esse povo hebreu vivia no deserto, pairando ali, engatinhando. Enquanto essas fábulas, esses mitos já tinham sido criados em civilizações muito mais antigas. O próprio Jesus é plágio de deuses solares como Mitra, Horus, Dionísio, Tamuz e tantos outros. E o Deus dos hebreus também. Um povo que parava ali no deserto sabia sequer a escrita. E quando descobre a escrita, copia outros deuses muito mais antigos, apenas para ter a justificativa para invadir outras terras. Criaram um Deus, a sua imagem e semelhança, um povo bárbaro primitivo da Era do Bronze. E criaram o tal Senhor dos Exércitos, que curiosamente escolhe o povo que o criou, pois homens criam deuses, não deuses criam homens. Escolhe esse Deus escolhe esse povo para invadir terras de outros povos que supostamente ele também teria criado. Você vê quanto farsa é a humanidade. E aí eles invadem para matar, roubar e destruir. Aí é interessante que o crente, na sua alucinação religiosa, diz que o diabo que veio para matar e destruir. Quando na realidade, para os próprios judeus, a figura do diabo jamais existiu. Para quem não sabe, o diabo é colocado no Novo Testamento. Para os judeus, que não existe essa figura do diabo, existe uma figura espiritual chamada de Dibuk. Esse Dibuk seria espíritos desencarnados. Você vê que o judeu aí teria mais uma coisa a ver com o espiritismo, Seriam espíritos do mal que desencarnou e quando se aposta de corpo de outras pessoas, aí seriam considerados como possessão ali, mas não como uma figura exclusiva diabo, como o tal que tentou o tal do mito de Jesus no deserto e por aí vai. Seria uma figura mais diferenciada do cristianismo, que não acredita na questão aí da reencarnação e do espiritismo. Então, completamente diferente. Tá? Então, no caso, o povo escolhido desse Deus sanguinário que deu origem às três religiões mais perversas seriam o próprio diabo. O próprio diabo seriam eles. Pois, amando desse Deus, eles invadiam para matar, roubar, destruir e trucidar. E o crente vem, bate no peito e diz que é servo escravo de um Deus único e maravilhoso. Não é único, não é maravilhoso. Você tem que voltar muito antes, muito tempo atrás, crente, para você descobrir toda a história, não só do seu cristianismo, do judaísmo e das religiões muito mais antigas. O povo judeu aí vivia no deserto, pairando, morria de inveja dos povos medos, persas, egípcios, que já tinham seus deuses e todos eles referências ao Sol, como vou mostrar aqui. Vamos aos textos, pessoal. Tendo em vista o completo silêncio histórico a respeito de Jesus Cristo, claro, silêncio histórico, pois como falei, tentaram ali implantar linhas no historiador Flávio Joséfo, mas já foi comprovada a farsa. E as evidentes ligações deste mito com os mitológicos deuses solares, assim escreveu Jacques Dupuis. Você vê que é dentro da própria igreja. Esse Jacques Dupuis, ele era um padre jesuíta. Ele era de dentro do sistema.
E eu vou fazer vídeos aqui mostrando que quando você se põe contra o sistema, tal qual Giordano Bruno e vários outros que se colocaram contra a própria igreja sendo dentro dela mesma, em que acabou isso, né? Quando se põe contra o sistema poderoso, que é esse sistema perverso religioso. Então vamos lá. Assim escreveu Jacques Dupuy. Jacques Dupuy, padre jesuíta que nasceu em Charleroi, Bélgica, no ano de 1923. Escreveu assim ele: um Deus nascido de uma virgem no solstício de inverno, que ressuscita na Páscoa no equinócio da primavera, depois de haver descido ao inferno. Isso é o seguinte, essa questão de solstício e equinócio, você tem que... É uma questão aí do posicionamento da Terra, onde dá ali origem às estações, né? É uma questão ali dos hemisférios da Terra, sabe? Você procura aí estudar sobre aí, equinócio, solstício, você vai entender o que é, tá? Um Deus que leva atrás de si 12 apóstolos correspondentes às 12 constelações. Os 12 apóstolos nada mais eram, assim como tinha o Mitra, tinha o Horus, apóstolos, seguidores, eram referência às constelações, que põe o homem sobre o império da luz, o império do sol. Não pode ser mais um deus solar, não pode ser mais do que um deus solar, copiado de muitos outros deuses heliocísticos que abundavam nas religiões orientais. Eram muitos deuses em adoração ao sol, né? Todos eles em adoração ao sol. No céu da esfera armilar dos magos e dos caldeus, via-se no céu da esfera armilar dos magos e dos caldeus, via-se um menino colocado entre os braços de uma virgem celestial, a constelação de Virgo, de Virgem, né? A qual Aristóteles dá como Ísis, mãe de Horus. Ísis Maria, que é o plágio de Jesus. Jesus seria o Horus. É Osíris, Ísis e Horus, né? Plágio, aqui, milhares de anos antes. O seu nascimento foi a 25 de dezembro. Era a virgem das constelações zodiacais. Graças aos raios solares, a virgem pode ser mãe sem deixar de ser virgem. O sol que fecundava a terra, né? Via-se um jovem Seclinada Darzana, que em árabe é Adrenadefa, que significa virgem pura, casta, imaculada. Esta está sentada e dá de mamar a um filho que alguns chamam de Jesus e nós de Cristo. Vemos então que o mito de Jesus repete todos os mistérios dos deuses solares e redentores, pelo que Heródoto, Plutarco, Lactâncio e Fírmico puderam afirmar que este Deus redentor é o Sol. É o Sol, sempre foi o Sol. E de modo que Jesus é apenas mais um Deus solar. Ainda hoje, grande parte do rito cristão é solar. Na Bíblia encontramos estas referências. Deus estabeleceu sua tenda ao sol. E ainda, sobre vós que temeis o meu nome, levantar-se-á o sol, a justiça, a vossa vida estará em seus raios. A vossa vida estará em seus raios. Em João diz que o verbo é a lei, a luz, a vida, a luz que ilumina a luz que ilumina a vista de todos, os mortais, a luz do mundo. E ainda chama a Jesus de o Cordeiro, o Agnus Dei que tolit pecado mundi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com isto, o Apocalipse fez de Jesus o Cordeiro Pascal. E a igreja o adorou sobre a forma de um cordeiro até o ano de 680. Era o Cristo, o Áries zodiacal, vindo de Agnus com a representação do fogo, o sol condensado. Orígenes justificava a adoração do sol, tendo em vista a sua luz e também pelo aspecto espiritual. Tertuliano reconheceu que o dogma da ressurreição tem sua origem na religião persa de Mitra. Jesus sempre foi plágio de Mitra, inclusive a ceia é mitraica. Para São Cristóstomo, Jesus era o sol da justiça. Para Sinésio, o sol intelectual. Fírmico Materno descreveu Jesus baixando
baixando ao inferno, resplandecente como o sol. O domingo, o dia do Senhor, o dia do descanso, procede de Dominus, o Deus Sol, o Senhor. Segundo Teodócio e Cirilo, para o Maniqueas, Cristo era o Sol. Os saturnilianos acreditavam que a alma tinha substância solar, deixando o corpo e voltando para o Sol, de onde proviera após a morte. O antigo rito do batismo determinava que o catecúmeno voltasse o rosto em primeiro lugar para o ocidente, para tirar de si Satanás, símbolos das trevas, a noite, a escuridão. E que o sol traz a luz, né? Traz vida, traz a luz. Sempre foi a adoração ao sol. Igualmente, as festas do sábado, santos são reminiscências do mito. Igual às festas do Sábado Santo, são reminiscências do mito da luta do sol contra as trevas na Páscoa. O sol, a escuridão, o sol brigando contra a escuridão, a guerra do sol contra a escuridão, o dia e a noite. As orações desse ofício são cópias dos hinos védicos, dos Vedas. A palavra aleluia, que era o grito de alegria dos persas, adoradores do sol, quando na Páscoa festejavam a sua volta. A palavra aleluia significa elevado e brilhante. Para você que não sabe, crente, grita aleluia toda hora e não sabe o que quer dizer. Né? Na realidade, uma adoração ao sol. Né? Seu Jesus, que próprio disse, eu sou a luz do mundo, né? Que é Lúcifer, o portador da luz e tal. Né? Na realidade é o sol. Entretanto, a história escrita é inflexível e demonstra que todos os deuses redentores ou solares foram tão adorados quanto o mitológico Jesus Cristo. Todos os outros deuses, muito antes de Jesus, eu repito, é o mais novo deus solar, mas cópia de todos os outros que já se passam. Horus, Mitra, Dionísio, todos os deuses solares, adoração ao sol. Né? É só uma renovação de deuses, né? Repetindo. E embora tenha havido longas fases em que foram impostos a ferro e fogo, como é o cristianismo hoje, né? Imposto a ferro e fogo, caso você não siga, próprio Cristo diz, né? Que tira até o livre-arbítrio, né? Ele diz que aquele que crê em mim será salvo, que não ser, será condenado. Então, tira o livre-arbítrio aí, né? Então, imposto a ferro e fogo, né? Nem por isso, e assim foi, as mãos do cristianismo é repleta de sangue. Assim como o irmão mais novo agora, o Islã, né? E todos descendem da mesma religião bárbara, primitiva, a religião dos hebreus, o povo semita mais perverso que tem, né? Religiões mais perversas que tem, né? Sanguinárias. Né? A história está aí para comprovar isso. Né? Nem por isso deixaram de cair, nada mais sendo hoje do que pó no passado religioso da humanidade. Ou seja, deuses solares caíram, assim como Cristo também vai cair. Tá? É certo que Jesus Cristo é mitológico de origem, natureza e significado. O seu surgimento ocorreu para atender a tendências políticas, religiosas e místicas da maioria, que ainda hoje teme as realidades da vida e, portanto, procura para se orientar algo fora da esfera humana, na esperança de assim conseguir superar a si mesmo e aos seus obstáculos que surgem no dia a dia. O cristianismo é produto de tendências naturais de uma época aproveitadas espertamente pelos líderes do então criado cristianismo. O judeu pobre e oprimido, não tendo para quem apelar, passou a esperar de Deus aquilo que os semelhantes lhe negavam, né? A história do Jesus, né? Passou a esperar de Deus aquilo que os semelhantes lhe negavam. O sacerdote, valendo-se do deplorável estado de espírito de uma população faminta e, sobretudo, desesperançada, ressuscitou um dentre os velhos deuses para restaurar a esperança do povo judeu. Assim surgiu mais um mito solar, mais um Deus com todos os atributos divinos, tal como os que antecederam. E o novo Deus solar é Jesus Cristo. Agora vamos ver Jesus Cristo e os deuses solares. No Egito existiu Horus. Horus era o deus Sol e inimigo de Sete, a noite.
Metaforicamente, todas as manhãs, Horus, o sol, vencia Sete à noite, e no fim da tarde, Sete conquistava Horus e o enviava para o mundo das trevas, né? A noite e o dia. Trevas versus luz, ou bem versus mal. É uma dualidade mitológica onipresente que ainda hoje é usada em muitos níveis. A história de Horus, que existiu 3.000 anos antes de Cristo, Horus nasceu em 25 de dezembro de uma virgem Isis Maria. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio e aos 30 anos ele foi batizado por Anup. E assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos, viajou com eles, fazendo milagres tais como curar enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade e a Luz, o Filho adorado de Deus, o Bom Pastor, o Cordeiro de Deus, entre outros. Depois de ser traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus se repetem em vários outros deuses e outras culturas, né? Você viu aí, Horus existiu 3.000 anos antes da criação do Cristo. Atis, da Frígia, nasceu 1.200 anos antes de Cristo, nasceu de uma virgem, Naná. Em 25 de dezembro, crucificado, foi posto em uma tumba e 3 dias depois ressuscitou. Krishna, na Índia, 900 anos antes de Cristo, nasceu da virgem Dava, com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada. Fez milagres juntamente com seus discípulos e após sua morte ressuscitou. Dionísio da Grécia, 500 anos antes de Cristo, nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Foi um professor peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho e é referenciado como Rei dos Reis, Filho unigênito de Deus, o início e o fim, e muitos outros. Após sua morte, ressuscitou. Mitra, da Pérsia, 1.200 anos antes de Cristo, nasceu de uma virgem. Em 25 de dezembro, teve 12 discípulos, fazia milagres. Após sua morte, foi enterrado por 3 dias e ressuscitou. Ele também foi chamado a Verdade, a Luz, o Filho de Deus e outras. O dia sagrado à adoração de Mitra é o domingo. Mitra, de onde o cristianismo puxou mais, do mitraísmo, lá de Horus também do Egito, né, do zoroastrismo, mas principalmente do mitraísmo, né? É preciso salientar que existem diversos salvadores em diferentes períodos e diversos lugares do mundo e que preenchem as mesmas características: Krishna, Buda, Horus, Odin, Zoroastro, Baal, Atis, Tammuz, Davital, Horus, Essos e Eros, Thor, Dionísio, Bedru, Adonis e muitos outros, todos com a mesma história, porque todos eram uma adoração ao Sol, ao Deus Sol, né? Referências astrológicas, como vou mostrar aqui. A pergunta que fica, a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que estes atributos? Por que nascer de uma virgem em 25 de dezembro? Por que morte e ressurreição ao terceiro dia? Por que em todos esses deuses solares essa referência é o que vou mostrar aqui? E também por que 12 discípulos? Para descobrirmos, vamos ver o mais recente do Messias solares. Jesus nasceu em 25 de dezembro. Ao nascer foi anunciado por uma estrela no ocidente que seria seguida por 3 reis magos. Tornou-se pregador aos 12 anos. Aos 30 foi batizado por João Batista e iniciou seu ministério. Jesus teve 12 discípulos que viajou com ele e ele praticava milagres como curar doentes, andar sobre as águas e ressuscitar mortos. Também é conhecido como o Rei dos Reis, o Filho de Deus, a Luz do Mundo, o Início e o Fim e outros. Depois de ter sido traído, foi crucificado, posto em uma tumba e após 3 dias ressuscitou. Para começar a sequência do nascimento, é completamente astrológica, referência a astros. Por isso que Jesus é plágio de vários outros deuses solar. Ele jamais existiu, Deus algum jamais existiu na face da Terra. São tudo criação humana. No primórdio da humanidade
E o Deus adorado sempre foi o Sol, as estrelas, a Lua e as constelações. A estrela no ocidente é Sírius, a maior e a mais brilhante, você pode observar, que a cada 24 de dezembro se alinha com as outras 3 estrelas brilhantes no cinturão de Órion, constelação de Órion. Estas 3 estrelas são chamadas hoje como eram chamadas na antiguidade 3 reis, 3 Marias no Brasil e Portugal. Os 3 reis e as 3 Marias brilhantes se alinham e os 3 reis e a estrela mais brilhante se alinham e apontam para o nascimento do Sol em 25 de dezembro. Nesta ordem, as estrelas apontam o amanhecer, o nascimento do Sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgo. Virgo, em latim, significa virgem. Virgo também é conhecida como a casa do pão. A representação de uma virgem segurando um feixe de trigo, né? A casa do pão e seu símbolo representa agosto e setembro, época das colheitas. Belém é a representação da casa do pão. Belém também é uma referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na terra. Outro fenômeno que ocorre em 25 de dezembro é o solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios. Quem está no hemisfério norte, o Sol parece se mover para o sul, fica menor e mais fraco. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas, simbolizando o processo de morte, né? Processo de morte, a escuridão, a morte do Sol, né? Ao 22º dia de dezembro é porque o Sol se estabiliza lá nos hemisférios, né? Ele passa 3 dias praticamente parado lá nos hemisférios. No hemisfério, e isso significava ali que ele estava morto, e aí ele começa a renascer e se põe perante a constelação do Cruzeiro, posto na cruz, né? E a partir dali começa a renascer, e aí se diz que é a ressurreição, né? E aí traz-se a vida de novo à terra, quando o Sol fecunda a terra e faz brotar a vida dela. E vamos lá, e ao 22º dia de dezembro, o falecimento do Sol estava completo, finalizado, e faz com que o Sol atinja o seu ponto mais baixo no céu. Neste ponto, o Sol para de se mover por 3 dias. Isso no hemisfério. O Sol para de se mover. E ali diz que o Sol morreu. Durante estes 3 dias, o Sol está alinhado com a constelação do Cruzeiro. O Sol fica no meio da constelação. Pode-se ver o Sol alinhado com a constelação do Cruzeiro. E ali diz que o Sol foi posto na cruz, né? A luz do mundo foi posta na cruz, né? Cruzeiro do Sul, Alpha Crucis. Depois deste período, em 25 de dezembro, o Sol se move lentamente 1 grau, agora para o norte, e traz dias maiores, mais calor e a primavera. Assim se diz, o Sol morreu na cruz, ficou morto por 3 dias e ressuscitou, trazendo a vida à terra. Os 12 apóstolos são as 12 constelações, por onde o Sol viaja, trazendo de volta a vida à Terra. É isso aí, pessoal. Nada mais do que deuses solares. Então, crente, para você que acha que seu Deus é real, é de fato um ser, né? Na realidade não é nada disso. Na realidade todos os deuses foram criados a partir da adoração aos astros. E o rei, o Deus, é o Sol. É o astro central de nossa galáxia aqui. É o Sol. Então, pessoal, ficando por aqui, espero que vocês tenham, né, pegado, principalmente o crente aí, tenha entendido alguma coisa, né? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.